Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo para resolver questões mais difíceis. Só que esse nível fácil de resolução não fica tão perceptível na primeira leitura, de modo que depois da primeira leitura é aconselhável nós atribuirmos um nível difícil. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022, texto 1. Ei, me leve para sua casa. 14ª feira de adoção de cães e gatos. Adote um animal de rua. Documentos obrigatórios para adoção. Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e muito amor. Texto 2. Nas ruas, na cidade e no parque. Ninguém nunca prendeu o delegado. O vai e vem de rua em rua e sua longa vida são relembrados e recontados. Exemplo de sobrevivência, liderança, inteligência canina, desde pequenininho, seu focinho negro e seus olhos delineados desenhavam um mapa mental olfativo visual de lavras. Corria quem precisava correr e se aproximava de quem não lhe faria mal, distinguia este daquele. Assim, tornou-se um cão comunitário. Nunca se soube por que escolheu a rua. Talvez lhe tenham feito mal dentro de 4 paredes. Idoso, teve câncer e desapareceu. O querido foi procurado pela cidade inteira, por 2 protetoras, mas nunca encontrado. Os 2 textos abordam a temática de animais de rua. Porém, em relação ao texto 1, o texto 2, A. Problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar. B. Valida a troca afetiva entre os pets adotados e seus donos. C. Reforça a importância da campanha de adoção de animais. D. Reforça a natureza amigável de cães e gatos. E. Promove a campanha de adoção de animais. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: se os 2 textos abordam a temática dos animais de rua, o que se pode dizer do texto 2 em relação ao texto 1? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você chega nessa questão: qual é o grau de dificuldade que nós devemos atribuir? Essa é apenas uma das questões que você tem para ler e atribuir o nível de dificuldade. E a pergunta do enunciado é relativa ao texto 2. Então, nessa fase, ainda é aconselhável se atribuir um nível difícil, já que você ainda tem muitas questões para ler e atribuir o grau de dificuldade. Então, nós vamos atribuir um nível difícil, já que uma leitura atenta se faz necessária. Agora, vamos supor que chegou o momento de se resolver essa questão. A pergunta do enunciado é sobre o texto 2 em relação ao texto 1. Vejam o texto 1. Temos aí um cartaz anunciando uma feira de adoção de cães e gatos. Um texto predominantemente injuntivo, no sentido de convidar o receptor a visitar a feira e, quem sabe, adotar um cachorro ou um gato. Agora vejam o texto 2. Quem quiser pode dar uma pausa para ler com calma. Temos um texto narrativo que conta a história da vida de um cão chamado Delegado. Então esse texto, diferentemente do outro texto, o cartaz, é focado no ponto de vista de um cachorro, ou pelo menos no que esse cachorro sente. Um cachorro comunitário que vivia na rua, que provavelmente não foi bem recebido pelo primeiro dono.
Se nós fizermos esse texto dialogar com o texto 1, suporemos que seria bom para esse cachorro ser adotado. Então a alternativa A é a única entre todas que dá à pergunta do enunciado uma resposta coerente com o texto 2. A pergunta do enunciado tem como foco o texto 2. Por isso, as outras alternativas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, pelo menos no texto 2. Embora isso não fique muito fácil de se perceber depois da primeira leitura. Vejam a alternativa D, por exemplo. A única extrapolação dessa alternativa é se referir a gatos. O texto não menciona gatos, embora esses gatos estejam presentes no texto 1. Então, se o texto não menciona gatos, como dizer que o texto exalta a natureza amigável dos gatos? Nada a ver. Agora vejam a alternativa B. Onde está no texto essa troca afetiva entre os pets adotados e seus donos? Em lugar nenhum. Uma coisa que, depois da primeira leitura, ainda é difícil de se considerar. Sobre as alternativas C e E, falamos a mesma coisa. Em nenhum momento o texto 2 fala sobre uma campanha de adoção de animais. Trata-se de um fato mencionado apenas no texto 1. Mas como dizer que o texto 2 menciona essa campanha? Isso não está no texto 2, está sim no texto 1. Então a alternativa A é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, depois de uma leitura cuidadosa, fica fácil se sacar o gabarito com segurança, mas não na fase de pré-leitura, quando essa questão é apenas uma das que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Depois de uma leitura cuidadosa, aos poucos, fica possível se sacar o gabarito com segurança. Então, se o candidato atribuir um nível difícil, acaba tendo uma grande vantagem, porque ele pode sacar o gabarito dessa questão o quanto antes, tendo mais tempo para resolver o resto da prova. E essa foi a nossa primeira videoaula relativa à prova do Enem de 2022. Uma prova que teve um índice de inscritos muito baixo. Segundo pesquisas, a queda do número de inscritos está ligada principalmente à defasagem dos programas de financiamento, mas também ao atraso que foi provocado no ensino por ocasião da pandemia. Mas ainda que sejam poucos os inscritos, eles são uma massa humana qualitativamente forte, que luta pelo próprio objetivo com perseverança. Então o nosso canal tem motivos de sobra para apostar nessa geração, que vai entrar na universidade com a tendência de mudar o mundo para melhor. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito.
pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.